E aí, galerinha linda, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, tá? Estamos aí na nossa reta final. Hoje vamos guardar um tempinho esta semana, né? Para que a gente possa fazer uma aula de revisão de algumas obras e na próxima semana nós vamos também incluir outras obras. Vamos começar pelo começo, como nós dissemos aí anteriormente. Hoje vamos fazer uma aula de revisão dessas matérias aqui. Olha só, Espíritos Santos, tá? Da Hildegard von Bingen, Cânone em Ré maior de Pachelbel e a ópera Orfeu de Cláudio Monteverdi. Então, galera, nós vamos ver estas obras de uma maneira rápida, de uma maneira tranquila, de uma maneira mais leve, porque nós já estudamos estas obras, ok? Vamos lá. Olha só, eu vou disponibilizar para vocês as obras para que vocês possam ouvir. Então, clicou aqui, nós temos todas as obras, ele já vai te direcionar ao YouTube, e aí você vai poder ver tanto a Hildegard von Bingen, tá? Espíritos Santos, como Cânone em Ré, de Pachelbel, e também a ópera L'Orfeu. Olha como que é escrita, eu posso escrever com U, eu posso escrever com O, tá? É claro que no italiano a gente escreve assim, é uma fábula em música, L'Orfeu. Vamos lá, vamos começar então pelo começo, a música medieval Espíritos Santos. Olha só, nós vimos, tá, em sala de aula que a Hildegard von Bingen ela rompeu barreiras no seu tempo para que ela pudesse compor esta obra. Então é uma música sacra. Quando a gente fala em música sacra, nós estamos falando em música religiosa, tá? Então a música sacra é a música religiosa católica. A música que não é religiosa católica e que não tem nenhum tipo de fim religioso, ela é chamada de música profana. Então, se eu tenho a música sacra, é uma música religiosa, né? E a Idade Média ela vai do século V ao século XV, lá onde as mulheres tinham poucas oportunidades, tá? E a Hildegard, ela se faz representar, tá? Ela se impõe nessa vontade de fazer música que mulheres não podiam fazer, e ela se impõe também no conhecimento. Esta é uma obra que nós chamamos de monofônica. Então, o que é monofônica? Apenas uma única linha melódica. Então, ela não tem acompanhamento de instrumentos musicais. Já que ela não tem acompanhamento de instrumentos musicais, ela é uma obra a capela, né? Quando a gente fala cantar a capela, é cantar sem acompanhamento de instrumentos musicais. Professor, mas e se eu considerar a voz um instrumento musical? Você vai estar com um problema, tá? Então você nunca vai poder cantar a capela. Mas, gente, isso é uma outra discussão, tá? Então a gente não vai considerar a nossa voz um instrumento musical. Cantar a capela quer dizer cantar sem acompanhamento de instrumentos musicais. Nós vimos na nossa aula também que a escrita musical que nós temos hoje, né, ela é uma escrita relativamente nova, ela tem 1000 anos, tá? Talvez menos, e ela é uma consequência do que Guido d'Arezzo fez, né? Então, claves, a pauta de 5 linhas, as notas musicais colocadas naquele lugar que nós já vimos, tudo isso é relativamente novo. Então, o que a gente tem? Neumas nesta música, ela foi escrita por neumas. O que são neumas? Neuma, tá? O neuma é a escrita musical antiga, antes dessa escrita que nós temos hoje. Então, é uma escrita imperfeita, porque ela te dá mais ou menos altura, ela te dá mais ou menos o tempo. É isso, e não te dá nada de dinâmica. Então, escrever por neumas é escrever de forma imperfeita. Então, essa música, ela sobreviveu até hoje porque ela foi, sim, escrita por neumas. Ela faz parte, gente, do rol do canto gregoriano. O que é o canto gregoriano?
é um canto cantado por homens, em latim, ritmo livre, tá? Temas bíblicos. Opa, por homens? Olha só, lembra que eu falei que a Hildegard era uma mulher extremamente à frente do seu tempo? Ela compôs um canto gregoriano chamado Espírito Santo. Então, o canto gregoriano, ele até hoje, ele é o canto oficial da Igreja Católica, ok? Vão lá nas observações de vocês, nas anotações, e estudam um pouquinho mais sobre esta música, tá bom? Vamos lá. Olha só, Cânone em Ré maior, de Pachelbel, é uma obra do período barroco. A gente vê que na linha do tempo nós temos a Idade Média, o Renascimento e o Barroco. O que é o Barroco? O Barroco, ele tem o período barroco na música, ele tem algumas características bem especiais. Por exemplo, tá? O maior dinamismo nas notas, assim, um exagero nas notas. O barroco é exagerado. O barroco tem muitas notas, né? O que a gente pode ver também no período barroco, o uso de uma técnica chamada de baixo contínuo. O que é o baixo contínuo? Vocês vão ver nessa obra, tá? Que tem um cello tocando tom, 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 tom. Ele vai repetir esta linha melódica, essa frase, e esta frase nós vamos chamar de baixo contínuo. É um instrumento mais grave que vai fazer a base da música. Poxa, o que é o cânone? Né? Um cânone, daqui a pouco eu volto no quarteto, tá? Não se preocupa não. O cânone, ele tem como conceito técnica contrapontista polifônica. Ah, então quer dizer que o cânone é polifônico? Sempre. Não existe cânone monofônico, homofônico, ele sempre será um cânone polifônico. Polifônico, todas as linhas melódicas possuem a mesma importância. E no caso do cânone em Ré maior de Pachelbel, ele é tocado por um quarteto de cordas. Neste caso, 3 violinos e um cello ou um violoncelo, tá ok? Então são todos instrumentos. Violino é um instrumento chamado de cordofone, o cello também, tá? Cordofone friccionado. Por que friccionado? Porque o violino ele fricciona o arco do violino, é aquela parte que fica na mão do instrumentista, ele fricciona as cordas, né? Friccionando as cordas vai fazer o som. Então nós temos instrumentos de corda, um quarteto de cordas, 3 violinos e um violoncelo nessa obra. E o que é o Ré maior aí, D maior? D maior é a tonalidade da música, tá, gente? É um Ré maior. Esse D aí, ele é substituído, tá, por um Ré maior. Então, quando eu tenho D maior, é Ré maior, C maior, Dó maior, e aí vai, F maior, Fá maior. O que isso significa? Que naquela música, os intervalos que estão em cada nota deverão ser respeitados por notas daquela tonalidade. Então, você pode chegar e colocar qualquer nota, não, tá? Então, aí quando eu tenho D maior, eu estou falando da tonalidade da música, bom? Beleza? Vão lá de novo nas suas anotações, é porque a gente tem pouco tempo nessas nossas videoaulas, ok? Vamos lá. E a ópera Orfeu? A ópera Orfeu, ela também é do período barroco. Aliás, ela é a primeira ópera do período barroco. Tá? Ela é no limiar, gente. Ela é de 1607. O período barroco começa no ano 1600. Tá? Teoricamente, para que a gente possa ter um momento aí de saber quando é que começa o período barroco, vai justamente em 1600. Esta ópera L'Orfeu, de Cláudio Monteverdi, é uma ópera que é a primeira, ela é considerada a primeira grande ópera a ser encenada. E o que é uma ópera? Gente, uma ópera nada mais é do que uma peça, né, um teatro cantado. Poxa, é verdade? Qual a diferença entre um teatro cantado a ópera e um musical? Eu já falei isso em sala de aula. Uma ópera, todas as falas são cantadas. No musical, eu não preciso ter esse rigor, né? Algumas falas são
faladas, mas na ópera não. A ópera, ela tem que ser sempre cantada. Isso é um dos elementos da ópera, tá? E quais os outros elementos? Nós temos a abertura, nós temos os corais, os coros, nós temos os solos, nós temos a orquestra. Então, olha só, a abertura é aquele momento inicial da ópera, tá? É quando as cortinas se preparam para abrir. Normalmente, uma ópera tem uma abertura muito bonita. Vejam depois óperas que têm, assim, por exemplo, uma abertura muito massa. Carmen, por exemplo, nossa, que abertura legal, poxa, lindíssima, tá? Então, a gente tem muitas óperas que têm umas aberturas, assim, grandiosas. E o que são os coros? Como o próprio nome diz, são pessoas, é um coral que ajuda na hora de cantar. O solista, o que o solista faz? O solista faz uma ária. O que é uma ária? A-R-I-A. Ária é um solo vocal. No caso de uma ópera, quando o cantor ou a cantora fazem um solo vocal, nós chamamos de área. Bom, então nós temos elementos cênicos, nós temos iluminação, nós temos figurino, tudo isso em uma ópera. Então, uma ópera nada mais é do que um grande teatro cantado, totalmente cantado, tá bom? Galera, olha só, essa aula de hoje foi apenas para lembrar de alguns conceitos. Vocês têm tudo isso anotado, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá, ó, manda para mim, tá? Manda para mim aí a sua dúvida, que terei o maior prazer em tirar essa dúvida, tá bom? Beijinho a todos, vida longa e próspera para vocês, tá bom? Belezinha.